Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Pai e Alcha. Amados irmãos, pedras preciosas, hoje dia 11 de julho de 2021, domingo, nós estamos iniciando mais um estudo diante do nosso Machia, nosso Pai eterno, e de dos Exércitos, nosso Pai Supremo. Palavra maravilhosa, palavra também de revelação, que o Pai, ele quer nos revelar todos os seus segredos, e é por isso que ele fala para que nós nos reunamos, né? Possamos nos reunir, né? Diante dele, para que ele possa nos revelar os seus segredos. E eu quero trazer para os irmãos, vamos abrir Apocalipse 7, vamos lá. Apocalipse 7. Pai é maravilhoso. Apocalipse 7 começa assim. Depois disso, vi 4 anjos, nós já falamos que é um querubim, né? Postados nos 4 cantos da terra. Lembrando que o local do sacrifício é o quê? Um altar, ele é um altar quadrado e tem 4 chifres. E esses 4 chifres estão apontados para os 4 cantos da terra, né? E ali é onde colocava o sacrifício, onde ia ser morto. Então esse querubim aqui, a função dele é matar, porque o local de sacrifício. Por isso ali é uma representação do altar do sacrifício que tem os 4 cantos, né? Vamos continuar. Depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente. Nós já fizemos esse estudo, né? Tá vindo lá de Consolar e Alcha, o pai dele. Com selo, ele tem o selo, com o selo de ao vivo. Olha aqui, ele tem o selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Iau, né? Agora nós vamos ver onde que está o selo desse anjo. Ele tem um selo. Só que o selo dele não está na testa, mas ele sela na testa, junto com os seus anjos. Mas ele tem um selo em outro lugar. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. É mesmo? Olha só, Apocalipse, vamos lá, Apocalipse 19, é o mesmo Espírito, irmãos. Apocalipse 19, vamos lá, diz assim, olha só, Apocalipse 19, 11, diz assim, vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, lembra? Julga. O seu julgamento é o justo. E ele combate, quer dizer, ele é guerreiro, combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, ele tem a mesma aparência do pai dele. Sobre sua cabeça há muitos diademas, ele tem vários títulos. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. Por quê? A segunda vez é ele que pisa o quê? O lagar. A primeira vez o pai dele pisou e a segunda vez ele vai pisar. E o nome com que é chamado é palavra de Al, ou verbo de Al. Lembrando do pai dele que também tem essa mesma expressão. E lembrando que ele é a trombeta, né?
Aí fala, os exércitos do céu o acompanham, em cavalos brancos, vestidos de linha de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada. Lembra disso? Com que ele vai ferir as nações. É ele quem as apacentará. Você vai ver hoje o estudo. O estudo é os dois pastores levantados no final dos tempos. Os dois. Um vem para selar Ial, pai, e Alcha, pai. E o outro vem selar Satanás, pai. Tá? Nós vamos ver isso. Calma. Ele é quem as apacentará com 7 ferros. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Al. Por quê? Porque o primeiro foi Alcha que pisou. Nós já fizemos esse estudo, né? Maravilhoso. Por isso que ali ele pisou, fala assim, e por que suas vestes estão salpicadas de sangue? Como alguém que tenha pisado o lagar, a gente vê Yalcha naquele momento do jardim ali do Getsemane, ele ali suou e o suor dele se transformou em espessas gotas de sangue e salpicou a veste dele inteira. Nós já vimos isso. Aí continua. É ele quem apacentará com 7 ferros. Essa é a promessa que foi feita ali a Davi. Lembra? A promessa é dada a Davi. E ele continua. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Al, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora eu pergunto para o irmão Shaul. Mical é o rei dos reis, Senhor dos senhores? Sim. É o mestre dos mestres? Não. É o pai dele que é. Tá? Então ali quando eu estou falando Senhor do Senhor, não estou falando o nome, tá? Estou falando assim de um empenho, de um cargo, quer dizer, dono de tudo. Tá? Porque é diferente quando a gente fala o nome Baal, que significa marido ou dono. Entendeu? Ele é dono. Que ele é dono da pessoa. Aqui, quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de uma condição e não de um nome. Tá? Pra gente ser sábio. Entendi. Entendeu? Pra gente ser sábio. Nós não podemos ser tolo. É diferente de você falar um nome e outra coisa você falar um título ou condição. Então aqui ele é mestre dos mestres e é dono de tudo. Ele está escrito na coxa dele, Rei dos reis e Mestre dos mestres, para não agredir ninguém. Ok? Esse é esse que está vindo? Não. Eu já falei, a marca, o escrito, significa aquele que ele pertence. Aquele que ele pertence, é a marca. É igual o gado. Já falei com gado? O gado tem uma marca. A marca representa o dono que aquele gado pertence. Vocês estão entendendo? Sim. Entendeu, Rafael? Você tem um gado. Você coloca lá, Rafael. Está escrito no gado Rafael. O gado chama Rafael? Não. O gado está escrito a quem ele pertence. A quem ele pertence. Ele pertence ao Rei dos reis e Mestre dos mestres. Vocês estão entendendo? Isso aqui, irmãos, é para a gente trazer o entendimento. Ele não é o Rei dos reis. Ele não é o mestre dos mestres. Ele está escrito na coxa, ele é o selo dele, que significa ele pertence ao Rei dos reis e ao mestre dos mestres. Foi enviado para ser o regente em nome do seu pai. Por isso ele é regente. Entendeu? Ele não quer usurpar nada do pai, nada. Muito pelo contrário, ele se anula para o pai dele ser exaltado. Que alegria. E é necessário entender isso aqui, irmãos. Por isso que está o selo, ele está selado, ele está registrado, ele faz parte. Por isso que está escrito, ele está marcado também. Não é só os 144 mil que são marcados, que são selados. Ele também foi selado.
e ele foi selado lá atrás. Entenderam? Por isso que é o link. Ele tem o selo de ao vivo. Ele tem o selo de ao vivo. Entendeu? Então, quando nós pegamos essa passagem, eu queria trazer para os irmãos o entendimento. Era esse entendimento que você tinha trazido, irmão? Não, você está falando da coxa, da marca. Da marca. Bom. Por quê? Porque era necessário entender que este que está vindo em nome do pai dele. O pai dele é rei dos reis e mestre dos mestres, e ele ali está representando o pai e mostrando claramente de quem ele é. Não é assim que aqueles que vão receber a marca da besta não tem mais chance, porque eles selaram o destino deles como o selo do pai deles. Entendeu? Por quê? Porque exatamente, eles tomaram, quando eles recebem o selo ali, eles estão falando assim, olha, o destino do anti-Machia, quem poderá vencê-lo, né? Quem poderá combatê-lo? Aí fala, esse que recebe a marca do anti-Machia, falando assim, este destino dele também é o nosso. O pai dele também é o nosso pai. Tá entendendo? Vocês entenderam, irmãos? Por isso que fala que é a marca do seu nome. A marca do seu nome. Por isso que fala que é a marca do seu nome. Por quê? Porque no final dos tempos vem dois. Vem um para selar Yalcha, pai. E o outro vem para selar Satanás, pai. É isso mesmo. Entenderam? É essa adoração que eles fazem. Entenderam? Um para selar Yalcha, pai, e o outro para selar Satanás, pai. São dois. São dois pastores. Tá? E esses dois, ele vem no final dos tempos. E é esse o estudo que nós vamos trazer hoje, em cima de Zacarias 11. Isso aqui nós vamos quebrar de novo o ensino das denominações, quando se ensinava que aquele ali era Yalcha. Porque não é Yalcha, é aquele que foi enviado por Yalcha. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que tem dois pastores. Um não vai poupar o rebanho, e o outro vai querer apacentar até aqueles que estão destinados à matança, que está referido em Sardes. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 3, vamos lá. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espídeos e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante, veja bem, torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Eu já falei que é estar, não é estava, não, é está. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta. Olha só, não achou perfeita a conduta do anjo diante do meu Ial. Então, ele fala, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida a fé daqueles que estão para morrer. Registra aí, daqueles que estão para morrer. De novo, daqueles que estão para morrer. De novo, daqueles que estão para morrer. Falando, chamando a atenção do anjo de Sardes. Consolida a fé daqueles que estão para morrer. Mas ele vai consolidar? Não. Por que ele não vai consolidar? Porque ele está preocupado em falar de Macron, ele está preocupado em falar de vacina, ele está preocupado em marcar a data de arrebatamento e de perseguir Filadélfia. Né? Vocês estão entendendo? Sim. E eu quero mostrar para vocês, eu tenho que falar isso sempre, toda hora que eu tenho que falar. Vacina, irmãos, não é a marca do anti-Machia. Vacina não é marca do anti-Machia.
Porque a marca do anti-Mashiach vai ser uma marca visível. Na testa. Ou seja, é uma marca na testa ou na mão direita. Alguém está tomando injeção na testa aqui? Alguém já tomou injeção na testa? Na mão direita. Ninguém, né? Então fica tranquilo. Porque a marca é na testa ou na mão direita. E antes da gente entrar aqui propriamente no estudo, vamos lá em Apocalipse 14. Vamos lá? Rapidinho. Apocalipse 14. Olha só, Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6. 14, 6. Vi depois outro anjo, que voava no meio do céu. Eu já falei isso com vocês. Isso faz um link com Hebreus 12, mostrando que Moisés estava na terra e falava segundo Iau. Depois vem um segundo, que ele não fala na terra, ele fala do céu. Por quê? Porque não é ele que está falando, é Iau que está falando do céu e ele simplesmente é boca na terra. Vocês estão entendendo? Sim. Aí esse aqui é esse anjo. Ele fala: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Iau e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes de água. Viu? Ele está aqui para pregar o evangelho eterno. Ele não está aqui para poder falar de vacina. Ele não está aqui para falar de Macron. Ele não está aqui para falar de data de arrebatamento. Ele está aqui para pregar o evangelho eterno que salva. É o que salva. É o que salva. Ele está aqui pregando o evangelho eterno que salva. Esse é o primeiro anjo. Quem é esse? O Aiô. Mical. Exatamente. Aí vem depois dele, depois que cessou a pregação dele, vem outros dois anjos. Vem dois. O primeiro, fala assim, o primeiro Mical e o Aiô, pregando o evangelho. O evangelho. O segundo, versículo 8. O outro anjo, o segundo continuou. Caiu, Babilônia a grande, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Quem é esse anjo? Por quê? Porque faz o link com Babilônia. E Babilônia é representada por Jezabel. E Jezabel que fazia com que os servos de Iau se prostituíssem e adorassem ídolos. Lembra disso? Sim. Está a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira fala que a Tiatira é católica Babilônia. Fala assim: tens aí uma mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel. Ela faz com que os meus servos se prostituam, comendo carne sacrificada aos ídolos. Lembra disso? É o link. E quem é que Jezabel perseguiu? Elias, Alial. Esse aqui anuncia contra a Babilônia, a Jezabel. Entenderam? Sim. Aí ele está falando que caiu Babilônia. Ótimo. Agora vamos ao terceiro anjo. O outro anjo ainda, o terceiro, seguiu em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem... Olha aí, a pregação da imagem e da marca fica limitada ao terceiro anjo. Não fica limitado ao primeiro. Fica limitado ao terceiro anjo, quer dizer, uma das duas testemunhas. Uma das duas testemunhas, que nós vamos ver quem que é, vocês já sabem, está falando assim: olha só, vamos lá. O outro anjo, terceiro, seguiu em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca
na fronte ou na mão. A marca está sendo disponibilizada depois da pregação do anjo Filadélfia. Porque o anjo Filadélfia já não está aqui, nem ela, nem ele, nem Filadélfia, nem Sardes vestes limpas. Por quê? Aquilo que eu já falei com os irmãos lá atrás, em Gênesis, está ali Abraão, que é a representação de Mical Aiô, e o filhinho Filadélfia, Sardes veste limpa, filho varão, representado por Isaac. E ele fala com os dois servos, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar. Fica aqui, ou seja, as duas testemunhas, fique aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar. Aí é essa passagem, o primeiro mensageiro aqui, que é o mensageiro da era, ele está trazendo a mensagem de salvação e dando oportunidade para todos. Mas ele fala, não pula do barco, não segue após outro, porque se você pular fora do barco, eu não vou poder fazer nada por você. Isso está em Atos 27. Nós vamos entrar lá também. Vamos lá. E aí, o terceiro anjo. Versículo 9. Outro anjo ainda, o terceiro. Segui-os em alta voz. Se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Al, derramado sem mistura de água, tá vendo? Concentrado na taça da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso, dia e noite. Nisto se firma a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Yahshua Mashiach. Isso aqui faz um link com aqueles que são perseguidos por dragão. É o último versículo de Apocalipse 12, que foi perseguir o restante dos descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Ial e o testemunho de Yahshua Mashiach. Entenderam? Exatamente. Por isso está falando da perseverança deles. Por isso que faz o link com o quê? Faz o link com Daniel 12, que está falando lá com Daniel 12, falando assim, olha, bem-aventurado aquele que perseverar até 1335 dias. Perseverar, por quê? Eles não foram arrebatados. Então, está contando bem-aventurado aqueles que conseguem segurar 1335 dias, porque é a partir da data do arrebatamento de Filadélfia. A partir da data do arrebatamento de Filadélfia até o retorno do exército para tomar posse da terra, vão contar 1335 dias. Vocês estão entendendo? Eu vim agitado. Tem que parar assim para poder respirar, senão nem respiro. Então vamos lá, irmãos. Aí vamos lá. Aí nós estamos vendo aqui três momentos que na realidade os dois anjos, eles têm duas mensagens. Olha, os dois anjos, as duas testemunhas, elas têm duas mensagens diferentes. Uma mensagem que é de julgamento e a outra mensagem que é de juízo. Tremendo. Julgamento contra a grande prostituta e juízo para as pessoas que estão sobre a terra. Tenha juízo. Não vai pegar a marca, não. Tenha juízo. Diferente do outro que prega o quê? Julgamento. E o outro prega juízo.
E o primeiro prega salvação. Entendeu? Então, na época da pregação do primeiro anjo, que prega salvação, é para se ficar dando atenção para a vacina? Não. Porque não é a marca, irmãos. Não é a marca. Isso aí é um engodo de Satanás para poder desviar a atenção do povo daquilo que é importante. O que é importante? A mensagem do anjo, pregação de salvação. Aí Satanás desvia eles para outro foco, para que eles não prestem atenção na mensagem de salvação, para que eles não sejam salvos. Vocês estão entendendo? Sim. Então vamos lá. Nós vimos aqui. Agora, a gente vai lá em Zacarias 11. Agora você vai entender. Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11, versículo 4. Zacarias 11, versículo 4. Tá? Zacarias 11, versículo 4. Olha aqui. Tudo que nós estamos vivendo, está aqui, resumido, num pedacinho do momento que nós estamos vivendo. Diz assim: o título aqui se colocou os dois pastores, tá? Os dois pastores. As denominações, elas falam o quê? Dos dois pastores, um sendo Yahshua e o outro sendo o anti-Machia. Mas está errado. Por quê? Porque Yahshua não está vindo no final dos tempos. Quem está vindo no final dos tempos é o mensageiro da era, filho de Yahshua, que vem em nome de Yahshua e vem fazer o trabalho de ancião. E o ancião faz o papel de pastorear as ovelhas. Diferente que o mensageiro de Sardes falou que não pode ter, porque só tem o supremo pastor. E a gente vê que isso da palavra. Para a palavra falar que tem o supremo pastor, significa que tem outros menores. É simples. Entendeu? Se tem o supremo pastor, que é Yahshua, significa que tem os outros pastores. E esses pastores, nós vemos isso, que é a recomendação aos anciãos: pastorei o rebanho de Yahweh, porque vocês vão de dar conta deles. Não está escrito isso, irmãos? Eu posso desprezar, rasgar e falar que é fermento? Não posso. Porque aquilo que está indo contra o entendimento do mensageiro de Sardes, ele fala que é fermento. E nós já vimos que fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. Não foi colocado em toda a Bíblia, não. Foi colocado em 3 medidas de farinha. E aqui, aqui em Jeremias 11, você vai ver essas 3 medidas de farinha. Zacarias 11, você vai ver agora. Vamos lá, vamos começar. Vocês estão animados? Mas vocês têm que prestar atenção. Ao invés de estar vendo YouTube aqui na hora, vai ficar na mensagem. Vai prestar atenção na mensagem. Senão vai ter que ouvir várias vezes. E eu falo assim com os irmãos. Os irmãos que estão espalhados aí pelo Brasil, é uma judiação. Porque eles veem Belo Horizonte como sendo o quê? Yahshua, tadinhos. A vontade deles era estar com a gente aqui. Os irmãos mandam para mim falando assim: eu queria vender aqui o que eu tenho aqui e mudar para Belo Horizonte. Olha a judiação. Entenderam? E aqueles que estão aqui menosprezam muitas vezes isso. Menospreza o que os outros estão ali querendo, irmãos, querendo estar aqui, e muitos daqui não querem estar aqui conosco. Vamos lá.
Zacarias 11, versículo 4. O título aqui foi dado pelo teólogo Dois Pastores. Vamos lá. Assim diz Iau, meu Iau. Olha só, assim diz Iau, o meu Iau. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Faz o link com Sardes. Esse consolida, está falando com o anjo de Sardes. Consolida aquelas ovelhas que estão para morrer. Estão destinadas à morte. Mas ele está querendo apacentar? Não. Ele não está querendo apacentar. Ele não quer apacentar. Ele quer falar aquilo que Iau não quer que ele fale. Aí, essas ovelhas é dado para quem? Para esse pastor que foi levantado. Presta atenção. Assim diz Iau, meu Iau. Apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas cujos compradores matam, sem serem castigados, e cujos vendedores dizem, bendito seja Iau. Olha, o vendedor está falando, bendito seja Iau. Continuando, os vendedores dizem, bendito seja Iau, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam. Porque, olha só, porque não pouparei mais os habitantes da terra. Aqui ele já está falando do quê? Do julgamento. Aqui ele está falando da tribulação. Ele fala, porque não pouparei mais os habitantes da terra. Assim diz Iau. Eis que eu mesmo entregarei cada homem na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Quem que vai ser o rei? Quem vai ser o rei de toda a terra? O antimachia, por um tempo. Aí ele continua. Eles destroçarão a terra. Destroçarão a terra. Eles destroçarão a terra. E eu não os livrarei de suas mãos. Eu não livrarei de suas mãos. E ele continua. Então, veja bem. Então, apacentei. Viu ali? Ele deu uma ordem para aquele pastor e falou assim, apacente as ovelhas que estão destinadas à morte. Agora, aí ele responde, então apacentei. Então apacentei. Então apacentei aqueles que foram destinados à morte. Que é ali a igreja de Sardes. Olha só, aí ele fala, presta atenção. Versículo 7. Então vamos lá. Diz assim. Não, versículo 7 não. Então apacentei. Eu falei isso já. Parte dele. Ah, tá. Então vamos lá no 6 de novo. O 6. Naquele dia farei. Olha só. Não, gente, espera aí. Ah, tá, ok. Vamos lá. Então, 7. Iau. Vamos pegar o 6. Naquele dia farei dos chefes de Ialdá como uma bacia de fogo. Não, eu estou no errado, irmãos, perdão. Versículo, eu estou no 12. Por isso que eu não estava encontrando. Eu estou tão emocionado. Vamos lá. Quero. Versículo 7. É porque eu estava lendo no 12. Eu não era no 11, eu estava lendo no 12. Eu vi que estava assim. Monta agitado. Emoção, irmão. Vamos lá. É muita alegria. Então vamos lá. Versículo 7. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro. Apacentei qual? Os de Sardes. Então apacentei, de novo. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores de ovelhas. Olha aí, aos vendedores de ovelhas. E você viu que os vendedores de ovelhas, eles falam, ó Iau. Viu aqui?
Está falando que os vendedores falam assim, ó Iau. Bendito seja Iau. Os vendedores de ovelhas. Aí ele fala, olha só. Então tomei para mim, então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores de ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões. Chamei um benevolência e o outro união. E apacentei as ovelhas. Eu destruí os 3 pastores num só mês. Eu destruí, olha aqui, eu destruí os 3 pastores num só mês. Quais pastores? Mateus, Marcos e João. Num só mês, eu destruí os 3 pastores, porque conduzia o povo ao erro. Esses 3 pastores, esses 3 evangélicos conduziam o povo ao erro. Num só mês eu destruí os 3 pastores. Aí sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Ele fala assim, eu destruí os 3 pastores num só mês, mas perdi a paciência com eles. E eles também se aborreceram comigo. Eu perdi a paciência com eles porque eu ensinei e eles não quiseram ouvir. Eu ensinei e eles não quiseram abandonar. Lembrando que Tiatira fala assim, ó, deite um tempo. Calma, irmão. Esse aí não é Tiatira. Lembra que esse é Sardes. Esse é Sardes, né? Lembra que é Sardes. Então, é Sardes. Tiatira já foi jogada lá no canto. Então é Sardes. Que existe uma chance para os de Sardes. De Tiatira já não existe chance. Né? Já não existe chance. Porque já foi decretado que eles não querem se converter. Mas de Sardes existe uma chance. Então, aí o que acontece aqui? Acontece que em um mês eu destruí os 3 pastores. Em um mês. E eles se aborreceram. Né? E eu perdi a paciência com eles. Eu perdi a paciência com eles. E eles se aborreceram comigo. Não foi? Viu que tremendo? Porque isso remete a Yalcha falando lá das 3 medidas de farinha. Foi colocado um fermento ali. Não foi colocado em todas as escrituras. Foi colocado em 3 medidas de farinha. E é esses evangelhos anátemas que conduzem as pessoas para o antimachia, ao invés de conduzirem para Yalcha. Continuando, vamos lá. Versículo 9. Então eu disse, não vos apacentarei mais. Não vos apacentarei mais. Não vos apacentarei mais. O que deve morrer, que morra. E o que deve desaparecer, que desapareça. E os restantes, que se devorem mutuamente. Mas você tem que falar uma palavra de amor. Você tem que ter amor com eles. Iau falando. Iau falando. Deu chance para eles. Não quiseram. Tchau. O que tem que morrer, que morra. O que tem que desaparecer, sair do nosso meio, que saia. Isso mesmo. E o que tiver que brigar entre eles, que briguem. Essa palavra é maravilhosa. Ela é uma palavra para nós. O tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo. Olha só. Versículo 10. Aqui não tem uma segunda situação. Se vocês querem ouvir a palavra de Yau, fique comigo. Se vocês quiserem ouvir a Baal, siga o outro. Mas não fique aqui atrapalhando. Porque aqui são aqueles que vão ser arrebatados. Assim seja.
Vamos ler de novo o versículo 8. Eu destruí os 3 pastores em um só mês. Em curto espaço de tempo, já veio jogando por terra. Mas perdi a paciência com eles. Por quê? Porque eles, os de Sardes, aqueles que ovelhas destinadas ao matador, não quiseram mudar. Continuaram com aqueles 3 pastores, com aquelas 3 palavras anátemas. E aí, o que aconteceu? Perdi a paciência com eles e eles se aborreceram comigo. Aí ele continua. Então eu disse, não os apacentarei mais. Eu não vou apacentar mais aqueles que estão destinados a morrer. Por quê? Porque são desobedientes. O que deve morrer, que morra. E o que deve desaparecer, que desapareça. E os restantes que se devorem mutuamente. Tomei então o meu bastão, chamado benevolência, e quebrei-o para romper a minha aliança que concluíra com todos os povos. E ela foi rompida naquele dia. E os vendedores, olha aqui, os vendedores que falam Iau. Os vendedores que falam Iau. Olha aqui que os vendedores que falam Iau, os vendedores de ovelha dizem. Ela foi rompida naquele dia. E os vendedores de ovelhas que falam Iau, que está falando lá em cima, que me observavam porque estão em constante observação nossa, que me observaram, reconheceram que esta era uma palavra de Iau. Aqueles pastores que diziam Iau, que me observavam, viram que essa palavra era de Iau. Tremendo. E eu lhes disse, se isso é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Me dá o meu salário. Isso é maravilhoso. Me dá o meu salário. Olha só. Me dá o meu salário. Se não deixai. E eles pesaram o meu salário. 30 ciclos de prata. 30 ciclos de prata. 30 ciclos de prata. Iau me disse. Olha aqui. Iau me disse. Iau me disse. Lançai-o ao fundidor. Esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Tomei as 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Iau para o fundidor. Presta atenção. O evangelho de Mateus que foi montado, ele fala dessa pedaço aqui como sendo o preço da traição de Judas para com Iau. Mas quando você pega Lucas, não fala quantidade de moeda. Fala só dinheiro. Só fala dinheiro. A quantidade de moeda, de prata, fala em Mateus, porque foi um evangelho montado. E isso aqui não está relacionado com Yahusha. Está relacionado com o final dos tempos. E eu vou te mostrar. E eu vou te mostrar agora. Você vai abrir em Deuteronômio. Você vai abrir em Deuteronômio. Eu tô com essa tocinha chata. É só assim de friagem, viu, irmãos? Não tem nada de Covid. É a tocinha seca. Essa época de inverno. Ó, vamos abrir em... Desculpa, falei Deuteronômio, não, é Levítico. É Levítico 27. Levítico 27. Eu vou dar o tempo para os irmãos abrirem. Levítico 27. Deixa marcado aqui Zacarias 11, que nós vamos voltar, tá? Zacarias 11 você vai deixar marcado, nós vamos voltar. Agora abre Levítico 27. Levítico 27. Olha só, Levítico 27, eu começo aqui do versículo 1.
Presta atenção, irmãos. Levítico 27, versículo 1. Ial falou a Macha. Tem que ter Macha, né? Tem que ter Macha, por quê? Porque o ministério do Aiô completa com o de Macha. Entendeu? Ele fala assim: Ial falou a Macha e disse: fala aos israelitas e dize: se alguém quiser cumprir um voto a Ial relativo ao valor de uma pessoa, um homem entre 20 e 60 anos será avaliado em 50 ciclos de prata. Um homem. Olha aqui, ciclo do santuário. Ciclo do santuário. Lembrando que deu para o fundidor no templo. Viu? Na casa de Al. Vamos lá. Um homem de 20 e 60 anos será avaliado em 50 ciclos de prata. Ciclo do santuário. Se for uma mulher, a avaliação será de 30 ciclos. Será de 30 ciclos. Se for mulher. Que mulher? Sardes. A mulher que deu a luz. A mulher que deu a luz. Agora, o Pai nos trouxe aquela passagem que o irmão Marco Beton vai achar para nós. A mulher, por causa da maternidade, será salva. Vamos lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 15. 1 Timóteo. Ô Sara, você está prestando atenção? 1 Timóteo. 2,15. 1 Timóteo. Isso aqui é alimento sólido. Não estiver alimentando, engasga. 1 Timóteo 2,15. Vamos abrir lá. Primeiro Timóteo 2,15. Quem achou? Presta atenção, irmãos. 1 Timóteo 2,15. Diz assim: fiel essa palavra aqui, já faz um link. Viu? Já faz um link. Fiel esta palavra. E digna de toda aceitação. E Yahshua Mashiach veio ao mundo para... Não, desculpa. 1 Timóteo 2, eu estou no 1 Timóteo 1. É do 2, vamos lá. Vamos lá, desculpa. Eu estou emocionado, irmãos. Tem essa desculpa, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 2,15. Vamos lá. Começa, irmãos, falando da mulher, ela ficar calada. Presta atenção, irmãos. Aqui está o segredo. Está falando assim: Sardes, ao invés de você ensinar, Sardes, ouve, Filadélfia. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Vocês estão entendendo? Sardes, ao invés de ensinar, ouça Filadélfia, que é o filho varão. Deixa que ele te ensina. Vamos lá, olha só. Vamos começar do versículo 9. Isso é uma profecia. O comportamento das mulheres. Quantas mulheres que elas tenham roupas decentes, se enfeite com pudor e modéstia, sem tranças, objetos de ouro, pérola ou vestuário suntuoso, mas que ornem, ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que professam piedosas. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda submissão. Veja, esse é o momento de Filadélfia estar ensinando. Só que ao invés da mulher ali estar se conservando, que é a mulher Sardes, em silêncio, para ouvir Filadélfia, ela está debatendo. Ela está debatendo contra Filadélfia. Entenderam? Então, vamos lá. Por isso tudo, irmãos, para aquela mensagem que eu trouxe, que eu falei que a mulher era Sardes, que tinha dado à luz, e alguém foi contra o meu ensino. Exatamente.
falando que não era Sardes. Falou que era, falou nem sei o que, bobagem, para variar. Porque queria atrapalhar a revelação de Al. Queria atrapalhar a revelação de Al. Vamos lá. Versículo, vamos começar de novo do 9. Quantas mulheres que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem trança, nem objeto de ouro, pérola ou vestuário suntuoso. Quer dizer, não seja vaidosa. Sabe a pessoa vaidosa que quer aparecer? Quer fama? Por quê? Ao mensageiro de Sardes fala, tens fama. E aqui está orientando que Sardes devia ser submissa. Aí ele continua, versículo 10. Mas que se ornem, ao contrário, com boas obras. O que está falando ao mensageiro? Falando assim, as suas obras, né? O quê? Não achei suas obras perfeitas. Nossa! Aí ele fala, mas que se ornem ao contrário, com boas obras, como convém a mulheres que professam piedosas. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda submissão a Filadélfia. Não permito que a mulher ensine ou domine sobre o homem, olha aí, o homem, o filho varão, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Agora vem a profecia, olha a profecia agora. Versículo 15. Entretanto, a mulher será salva pela sua maternidade. Ou seja, será salva por causa do filho que ela deu à luz. Tremendo! E aí ele fala, desde que existe uma condição. Desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. Ou seja, permaneça em Filadélfia. Mantendo em Filadélfia. Ouvindo em silêncio, guardando a fé, o amor e a santidade, não indo após outro evangelho, não indo após outro Machia. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Faz o link lá com ele, a mulher resgatada com 30 moedas de prata. A mulher é resgatada com 30 moedas de prata. Agora a gente volta para Jeremias 11. Zacarias 11. Vamos lá, Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11, versículo... Zacarias 11, versículo 12. Zacarias 11, versículo 12. Diz assim: se eu lhes disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário, né? Dai-me o meu salário. O mensageiro de Filadélfia está falando, me pague então. Eu estou pastoreando vocês, e vocês viram que a palavra é ideal, então me pague. Então me pague. Quer dizer, me dá os que são meus. Me dá os que são meus que estão aí. Aí ele fala, se não, deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E lembrando de Levítico, que é o preço de um resgate de uma mulher. O preço de resgate de uma mulher. Você acha que isso aí isso aí está ali em coincidência, irmãos? Não, nada disso. Esse é coincidência? Não, isso aí
é as escrituras sendo reveladas. As escrituras sendo reveladas, irmão. Porque Filadélfia chegou. Então vamos lá. Ial, versículo 13. Ial me disse, lança-o, quer dizer, lança essa prata no fundidor. Esse preço esplêndido com que fui avaliado por eles. Tomei as 30 ciclos de prata e os lancei na casa de Ial para o fundidor. Quebrei, então, o meu segundo bastão. Olha aqui. Quebrei o meu segundo bastão, união. Quebrei meu segundo bastão, união. Para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Aí entra no que? Esse aqui é maravilhoso. Porque nós já vimos que Mical, os que são dados a Mical, são filhos dele. Se são filhos dele, são da mesma tribo. E se são da mesma tribo, eles são aqueles que faltam ser preenchidos dessa tribo. E tem os da prata. Os da prata também vêm preencher, porque nós já vimos aqui no mapa que os da prata também fazem parte das tribos. E você lembra que na divisão de Judá, de Israel, ficou outras tribos também com Judá. Lembra disso? Aquele falando, vou quebrar o bastão união. E aí entra o quê? Filadélfia vai assentar no trono de Davi. Consequentemente, eles são de Ialdá. Eles são de Ialdá, por parte de pai. São de Ialdá por parte de pai. E aí, ele está fazendo o quê? Faz o link lá com Apocalipse 3, que fala assim, ó, eu vou fazer com que esses que se dizem Ialdins, que não são, porque vocês que são, é vocês que são Ialdins, vocês que são da tribo de Ialdá, e é vocês que vão sentar no trono de Davi. Eu estou quebrando o bastão da união. Vou tirar vocês e eles vão ficar. Vocês entenderam, irmãos? Daquilo que é nós, por parte de pai, lembrando que nós somos, por parte de pai, da tribo de Ialdá. E isso só veio para nós no final dos tempos. Só veio para a gente agora. E é por isso que a gente entende, aqueles que se dizem Aldins não são. Vocês que são. Entendeu? Vocês que são. E ali, quando a gente está vendo, um pouco, irmãos, porque são 12 mil. E o restante, para completar os 48, são de outra tribo, por exemplo, Benjamim, e também das outras tribos que são prata, que são esses que foram entregues. Vocês estão entendendo? E a gente poderia, talvez, fazer até um cálculo aqui, mas eu só não estou falando que é isso, como diz Saulo Paulo. Até aqui foi Ial que falou, agora que sou eu. Que poderia ser 30 ciclos de prata, mais 12, 42 e mais 6 da tribo de Benjamim, que pegou com 6 da antiga aliança, que já pegou de Esmirna. Esses 30, a gente não sabe quais tribos são, mas são prata. Mas Filadélfia, já viu que é pequenino, povo pequititinho, é pouco pequeno, pequenininho mesmo, entendeu? E eles são o quê? Os verdadeiros Ialdins. Eles são os verdadeiros Ialdins,
Por isso que fala para Filadélfia: eu vou fazer com que esses que se dizem e ao dizem não são, porque você que vem e se prostra aos teus pés e saiba que eu te amo. Vocês estão entendendo? A palavra não acabou, não. Temos 1 hora, redondo, até aqui. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 14. Quebrei então o meu segundo bastão, união, para romper a fraternidade de Judá e de Israel. Disse-me ainda Ial: toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eu suscitarei um pastor na terra, e ele não cuidará da que desapareceu, ele não procurará aquela que vagueia, não tratará aquela que está ferida, não sustentará aquela que está de pé, antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse, irmãos? Pode falar. É esse o anti-Machia. Esse é o Jesus Emanuel que nós vimos na paixão. É mesmo. Na paixão de quem? De Cristo. Paixão de Cristo. Aí nós vamos ver, calma, irmão. Nós vamos ver na paixão de Cristo. Antes de ler, o que você percebeu na paixão de Cristo com o olho? Um olho aberto e outro fechado. Lembra disso? Um olho aberto e o outro fechado, porque o outro ficou ferido, lembra? Ficou ferido. Agora, vamos continuar a leitura. Ele está falando que vou levantar um pastor que não vai cuidar das ovelhas, antes vai comer elas, vai devorar e vai matar. Versículo 17. Olha aqui, versículo 17, está na outra página. Ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. E sobre o seu olho direito. Que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Lembra o olho dele? Ficou machucado porque foi ferido e nem abria e foi até o final. Isso mesmo. Olha ali uma representação do pastor infiel, do Jesus Emanuel, que não cuida das ovelhas e antes as abandona e mata. Vocês estão entendendo? Você lembra do filme Paixão de Cristo? Lembra disso? Do Mel Gibson, você foi lá o diretor? Irmão, também, falando de filme também, aquela novela Apocalipse, o anti-Machia toma um tiro no olho. A ferida dele é no olho, entendeu? Aí fica cego. E aqui, ó. Aí diz o versículo 17. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente e que seu olho direito se obscureça totalmente. Isso aqui, irmãos? A novela é exatamente isso aqui. Mas o filme é mais real. O braço é paralisado? Então, isso, irmãos, o que acontece? Essa passagem aqui mostrando 2 pastores no final dos tempos. Viu? 2 pastores. E você está vendo aqui que o primeiro que eles queriam fazer na montagem do Evangelho de Mateus, sendo Yahshua. Eles montaram aquele evangelho e pegaram, colocando ali as 35 moedas de prata que ele foi traído. Só que a passagem não é essa. Essa não é uma profecia para Yahshua. Essa profecia é para o final dos tempos. Como nós vimos aqui em cada detalhe. Que o evangelho de Mateus foi montado, foi forjado. Quando você vai ler o de Lucas, ele foi vendido por dinheiro, mas não se fala quanto. Entendeu? Não se fala quanto. Só fala a quantidade de 30 moedas em Mateus. Então, essas coisas, irmãos, é uma coisa assim, que a gente viu que aqui está falando
de 2 pastores, se ele está falando que vai levantar um logo depois do outro, não pode ser Yahushua. Entendeu? Por quê? Porque Yahushua, ele veio à Terra 2000 anos atrás. Aqui está falando assim, é logo em seguida. Tanto que Yahushua fala assim, olha só o que Yahushua fala com esse. Versículo 15. Toma os apetrechos de um pastor insensato. Quer dizer, toma dele os apetrechos. Toma dele os apetrechos de um pastor insensato que ele é. Toma dele. Não é assim que vai acontecer? Na vinda, Apocalipse 19, vem o quê? Esse pastor, que é aquele que foi enviado por Yahushua, e mata com a espada que sai da boca dele. Olha aqui que está falando aqui. Versículo 17. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço. Agora a gente vai lá em Apocalipse 19. Apocalipse 19, o que sai da boca daquele que vem? Espada. E vai ferir. Olha só. Apocalipse. E eu vou trazer um outro segredo maravilhoso também. Mas é tanta coisa que eu fico assim, ó, arrepiadinho. Você vai ver o que o Shaul Paulo, como na sua graça do Espírito, o que ele revelou. Tá? Mas antes eu vou mostrar isso aqui primeiro. Olha só, Apocalipse 19, versículo 15. Vamos lá, versículo 15. Da sua boca, da boca daquele que vem como regente. Ele vem como regente. Ele vem pelo seu pai. Ele não é o rei dos reis, nem o mestre dos mestres, mas ele é dele. Ele é dele. Daquele que é. Rei dos reis, mestre dos mestres. Mas o pai enviou ele para ele ser o quê? Ele ser um regente dos povos. Que ele rege no nome do pai dele. E ele fala. Veja bem. Ele fala assim, versículo 15. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É ele quem apacentará, viu aqui? Apacentar, fazendo o link com aquele que, os 2 pastores. Viu aqui? É ele que apacentará, fazendo o link com os 2 pastores. Linkando direto. É ele quem apacentará com 7 ferros. É ele quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Al, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre seu manto, sobre sua coxa. Rei dos reis, mestre dos mestres. Vi depois um anjo de pé sobre o sol. Isso aqui a gente já sabe quem que é, né? A gente sabe quem que é. É Alial. É Alial? Não. Quem é? Ezequiel. Porque já está lá, a gente já fez esse estudo, irmãos. Presta atenção. Vamos lá, continuando. Versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra. Olha aqui. Esta besta é aquele que é o pastor insensato. Essa besta é o pastor insensato que ele levanta, Yahushua levanta. Um pastor insensato que não vai cuidar das ovelhas, antes vai devorar elas. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, a qual, na presença da besta, foi realizados sinais com que seduzira os que havia recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos. Então ele feriu ele no olho e no braço, mas manteve ele vivo. Por quê? Para lançar ele vivo no lago de fogo. Viram? Para manter ele vivo, para lançar no lago de fogo. Porque ali está ferindo ele no braço e no olho. E aqui fala. E fala assim: ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os outros foram mortos, viu? Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro.
E as aves todas se fartaram com suas carnes. Ok? Agora quem vai achar para mim Paulo falando assim? Ele matará com o sopro de sua boca. Olha lá. Ele o matará com o sopro da sua boca. Vamos lá? Ele o matará com o sopro de sua boca? Cadê o irmão Orlando? Veio? Vem não? Capítulo 2, versículo 6. De qual? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Segundo. Vamos lá. Segundo Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, quanto, irmão? De novo. 2:6. Agora nós vamos pegar essa passagem aqui, irmãos. Psss, presta atenção. Agora sabeis o que ainda o retém. Quem ainda o retém? Mical. Aqui ele fala Mical. Agora também sabeis aquele que o retém. O retém. Mical. Para aparecer só a seu tempo. Para ele aparecer só a seu tempo. Tá vendo? Escondidinho. Só, ficou sempre escondido. Para aparecer só no tempo que Yahweh determinou que ele aparecesse. Vocês estão entendendo? Vamos de novo. Agora também sabeis que ainda o retém. Mical. Para aparecer só no seu tempo. Por isso que fala. E levanta, desperta tu que dormes, né? Porque aquela passagem, ele fala assim, desperta tu que dormes, que Shaul fala em Efésios, se eu não me engano, 5, ele fala assim, levanta tu que dormes, desperta para a vida, e ao te esclarecerá, e ao te esclarecerá. Né? Faz o link com desperta, ó braço de Al, acorda. Nossa, aí ele continua, porque aquela passagem de, se eu não me engano, Efésios 5, ele fala assim, desperta tu que dormes, desperta, levanta dentre os mortos. Estava ali submisso aonde? A Sardes, aqueles que estão mortos. Levanta dentre os mortos, e ao te esclarecerá os esclarecidos. Viram? É muito forte, mano. Muito alimento num dia só. Aí ele continua. Olha só, vamos de novo. Versículo 6, 2 Tessalonicenses 2:6. Agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca. Aqui está falando matará? Não, mas você pega a Bíblia Almeida que fala matará. E aqui fala que é mais fiel, destruirá, para não ir contra a própria Escritura. Para não ir contra a própria Escritura que fala que ele é lançado no lago de fogo vivo, só ferido. Aí ele fala aqui, ó. Então, versículo 8, aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda, porque ele vem em nome do Pai dele, tá? Aí tá agora um segredo. Um segredo maravilhoso. Verdade. Segredo maravilhoso. Agora vai achar em Gênesis o sopro da vida. Pega lá, por favor. O sopro da vida.
Quem vai achar primeiro? Vamos ver. Gênesis 2? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Vamos lá, todos abriram? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7 diz assim: então Iau modelou o homem com argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu não gosto dessa passagem, não. Pega na Bíblia King James, irmão, por favor. Gênesis 2, Gênesis 2, 7. Vamos pegar na King James. Quer que lê? Pode. Então, Iau modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, olha só, Iau soprou no nariz dele o fôlego da vida. Ok? Sim. Agora a gente volta lá em 2 Tessalonicenses, versículo 8. 2 Tessalonicenses 8. 2 Tessalonicenses 8. 2 Tessalonicenses 8. 2:8. 2 Tessalonicenses 2:8. Irmãos, precisa de mais marcador. Os irmãos estão... É só deixar aqui porque nós vamos e voltamos, né? Vamos voltando. Depois os irmãos têm que... Porque não tem um marcador. Então precisamos de mais marcador. Para a gente ganhar tempo, né? 2 Tessalonicenses 2:8. Então aparecerá o ímpio, o pastor infiel, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá tal manifestação da sua vinda. Agora a gente faz os dois links. Aquele que tem o quê? O selo de Iau, soprou como espada, que ele está falando aqui, o sopro de espada é o sopro da vida ou da morte. É o sopro da vida ou o sopro da morte. Matou com a espada que saía da sua boca. Ou é o sopro da vida ou é o sopro da morte. Porque quando eles vieram, eles selaram com a vida eterna aqueles que eram selados, remetendo lá atrás desse anjo que soprou nas narinas e o homem se fez alma vivente. Nossa, que tremendo. Moldaram e esse anjo soprou. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Só que sempre ficou escondido, até que seja revelado no tempo dele. Vocês entenderam? Por isso que ele sela, irmãos. Ele veio em Pentecostes junto com os seus para selar com o Espírito que dá vida, que ele recebeu do Pai. Entendeu? Porque o Pai dele é o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, e concedeu para ele essa autoridade. Por isso que é o anjo da vida. Não é o anjo da morte, porque a gente já viu, o Emanuel é o anjo da morte. E Mical é o anjo da vida. É o anjo da vida e o outro é o anjo da morte. É o contraponto. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso tudo é revelação de Iau. Isso não é para engrandecer o homem, tá, irmãos? Isso não é para engrandecer o homem. Muito pelo contrário. É para engrandecer Iau. Iauxa. Entendeu? É para engrandecer Iau e Iauxa. Como nós vimos aqui, ele vem com o selo na coxa, marcado: eu não sou de mim mesmo, eu não sou de mim mesmo, eu sou do Rei dos Reis, do Mestre dos Mestres, eu estou aqui
amando dele, segundo a vontade do Pai. Yauxa, grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau, grato a Yauxa, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Pai. Yauxa.